Oi, meu nome é Leandra e antes de começar o vídeo de hoje, eu já peço para vocês se inscreverem no meu canal, ativar o sininho de notificações e me seguir nas redes sociais. Eu fiz uma enquete no meu Instagram para saber qual assunto vocês queriam no vídeo de hoje e o mais votado foi sobre a gripe espanhola. Eu achei super importante para passar esse assunto para vocês, porque um povo que não conhece a sua história está afardado a repeti-la, né? Então, o primeiro ponto que eu já começo falando hoje é que a gripe espanhola tem esse nome, mas ela não surgiu na Espanha. Esse nome só foi dado porque na época da guerra, a Espanha era um país neutro, então ela tinha uma mídia com livre acesso. Não tinha nenhum tipo de censura, foi o país que mais notificou a influenza H1N1. Um fato curioso que o rei Afonso XIII ele chegou a contrair na Espanha a gripe, ficou bem mal, mas depois se recuperou. A gripe espanhola ela é a gripe de influenza H1N1 e os sintomas dela são dores musculares, dores de cabeça, dificuldade para respirar, tosse, coriza e o mais agravante da doença é que ela dá hemorragia interna. Então as pessoas quando contraíam chegavam no estágio mais grave da doença, ela ficava com as manchas no corpo, mas era devido por causa da hemorragia. A origem dela ainda não se sabe até hoje de onde que surgiu, mas tem duas hipóteses e eu vou passar as duas aqui para vocês. A menos provável, a primeira é que a gripe surgiu na França, na época que tinha a base de soldados britânicos, e lá eles viviam junto com animais, lá também tinha o cemitério lá dos próprios soldados e hospitais. Então eles acharam que surgiu dali a doença. Lembrando que naquela época eles estavam vivendo a Primeira Guerra Mundial, que durou 4 anos, começou de 1914 a 1918. Então quando a gripe surgiu já estava quase no final da guerra. A segunda hipótese de origem é a mais aceitável, que foi nos Estados Unidos, no Kansas. Nesse lugar no Kansas era uma base que ficava o treinamento dos novos soldados e a primeira morte também saiu de lá. Então em março do mesmo ano, o cozinheiro da base, Albert, eu vou deixar aí a foto deles e o sobrenome dele completo, que é de outra cidade, achei difícil pronunciar. Ele acabou falecendo, então ele foi a primeira vítima da influenza comprovada. Então é por isso que eles aceitam que se saiu de algum lugar que seja do Kansas. A pandemia durou 2 anos e estima-se que 1/3 da população contraiu a doença e 50 milhões de pessoas morreu por causa dela. Naquela época, por causa da guerra, muitos soldados em combate já estavam fracos, com estresse por causa das batalhas. Então, quando acabou a guerra, os soldados voltaram para casa, já não tinha muita imunidade e aí acabou espalhando mais a doença. A gripe espanhola chegou a matar 5 vezes mais que a própria guerra. E um fato bem curioso é que o Brasil de antes é o mesmo que hoje. Hoje ainda muitas pessoas não acreditam na nossa pandemia que a gente está vivendo de Covid e naquela época não era diferente. Por mais que a Espanha e outros países noticiavam, os que não estavam em guerra, noticiavam sobre a gripe, o Brasil ainda tratava como indiferente a situação. Então, até que em setembro de 1918, um navio estrangeiro, quanto as pessoas que retornavam da guerra, acabou parando em Salvador, Rio de Janeiro e Recife. Então, assim que o navio desembarcou nas cidades, acabou aumentando mais e chegando a doença para o Brasil. E um fato curioso, se vocês quiserem que eu conte como que foi a participação do Brasil na guerra, vocês podem me deixar nos comentários. Mas o Brasil foi o único país da América Latina que participou da guerra. Acredita-se que o navio que eles levaram para a guerra morreu mais ou menos 100 pessoas antes de chegar em combate. Conforme foi passando os dias, a doença foi aumentando, as pessoas mais contaminadas, isso no mundo inteiro. Lembrando que naquela época a higiene não ajudava, as condições dos hospitais também não. E a população menos ainda. Até o empregador não aceitava que o funcionário deixasse de trabalhar, não muito diferente que aqui, né? Deixasse de trabalhar por causa de uma gripe. A situação acabou saindo do controle, as cidades já não tinham onde colocar mais corpos, tinha pessoas que deixavam seus parentes que já estavam morrendo da doença com medo de se infectar, na rua, jogados em valas, esperando que alguém levasse o corpo para ser enterrado. A situação acabou piorando, porque já estava trazendo bichos para dentro da casa, nas ruas,
corpos espalhados, não tinha mais hospitais. E naquela época as pessoas precisavam de hospitais de apoio, não tinha mais hospitais particulares, então as pessoas iam se abrigando nesses lugares para tentar receber algum tipo de ajuda. Mais de 35 mil pessoas morreram aqui no Brasil por causa dessa gripe. Ela foi uma das maiores que a gente teve. E muitas pessoas acham que foi só por causa da guerra que ela tomou essa proporção gigante, mas não foi só por causa da guerra. O outro motivo foi a Revolução Industrial que teve, que ajudou mais e mais, porque navio ia, voltava, então quanto mais pessoas tendo contato, pior é a situação. No Brasil, Carlos Chagas, depois de muita briga na justiça e muito atrás pedindo para o Brasil impor uma quarentena, então eles fecharam teatros, escolas, pediram para as pessoas não se aglomerarem, evitarem lugares que não eram essencial, então essa quarentena não vem de hoje. Carlos Chagas pediu daquela época que começassem a quarentena para evitar o aumento dos casos e ele conseguiu, mas não com tanto sucesso, não é muito diferente de hoje, né? Mas naquela época era muito mais difícil. A gripe espanhola, chamada de a primeira pandemia moderna, esse ano ela completa 102 anos e foi muito triste o que eles viveram. Se tá difícil hoje em questão de hospitais, de situação no serviço, alimentação, imagina naquela época pós-guerra, muita pouca informação, porque assim, aumentou mais os casos porque muitos países ainda tinham censura da mídia por causa da guerra, então dificultou a informação. Um fato que aconteceu aqui também no Brasil é que um presidente reeleito nem chegou a exercer de novo o cargo porque ele acabou morrendo da gripe. O presidente Rodrigues Alves. A gripe, depois de 2 anos, ela teve seu índice maior. Na semana antes dela acabar, chegou a morrer mais 4 mil pessoas numa cidade só. Mas os pesquisadores acreditam que o vírus acabou se mutando, então já não estava mais afetando o ser humano. Pandemias são assim, esses vírus eles se mutam, uma hora vai afetar a gente, outra hora não. O vírus acabou se mutando e parou de matar tanta gente. Ele sumiu, ele teve seu pico numa semana, na outra já não tinha mais ninguém morrendo e acabou encerrando a pandemia. Eu acho que é muito importante a gente ter essas informações pra gente, é um fato histórico e as informações são dadas pra gente o tempo todo. E que vocês, antes de terminar esse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no meu canal, me siga nas redes sociais e deixar um recado para vocês em relação à situação que a gente está vivendo hoje. Cuidem de quem vocês amam, faça só o necessário para que tudo isso acabe logo e a gente consiga retomar nossa vida normalmente. Um beijo e até mais!